Quer aprender a calcular a média ponderada no Excel? Então esse vídeo é para você. A média ponderada é o cálculo que leva em consideração o peso atribuído a cada informação que será calculada. Na média simples, por exemplo, nós apenas somamos os valores e dividimos pela quantidade de termos. Por outro lado, na média ponderada, nós consideramos que cada termo ele possui importância diferente. Nesse caso, para realizar o cálculo é necessário multiplicar cada valor do conjunto por seu respectivo peso. Para entender melhor como funciona a média ponderada, vamos supor que em um concurso público foram aplicadas provas para testar os conhecimentos dos candidatos em matemática, português e língua estrangeira. O cálculo da nota nesse concurso lhe considera os pesos diferentes para cada matéria. Nesse caso, cada uma possui os seguintes pesos: matemática, peso 4, português, peso 3 e língua estrangeira, peso 2. Agora vamos supor que um candidato ele obteve as seguintes notas: matemática, nota 5, português, nota 7 e língua estrangeira, nota 8. Então, a sua média ponderada será a nota de matemática multiplicado pelo seu respectivo peso, mais a nota de português multiplicada pelo seu respectivo peso, mais a nota de língua estrangeira multiplicada pelo seu respectivo peso, e todo o resultado dividido pelo somatório dos pesos, obtendo-se aí a média ponderada. Então, agora que você já sabe o que é a média ponderada e como calculá-la da maneira tradicional, vamos aprender a calculá-la no Excel. No Excel você pode utilizar a função somar produto ou a função soma. Então vamos conferir aqui alguns exemplos na prática. Exemplo 1. Quando os pesos somam até 100%. Então nesse primeiro exemplo, suponha que você tenha um conjunto de dados com as notas de um aluno em diferentes provas, trabalhos e atividades junto com os respectivos pesos em porcentagem. Então observe nesse exemplo aqui que um aluno ele recebe notas em diferentes avaliações, mas no final ele precisa receber uma nota final. Nesse caso aqui, o cálculo de uma média simples ele não poderá ser utilizado, pois o peso de diferentes avaliações ele acaba variando. Por exemplo, na atividade 2, ela tem um peso de 10% e ela carrega o dobro de peso em comparação à atividade 1. E aí nesse caso, você pode usar a função somar produto para você obter a média ponderada das notas com a seguinte fórmula: igual somar produto, abre parênteses, B2 a B8, ponto e vírgula, C2 a C8. Para finalizar, basta fechar parênteses e teclar Enter. Então nesse caso aqui, a função somar produto, ela vai primeiro multiplicar o elemento da primeira matriz pelo primeiro elemento da segunda matriz. Em seguida, ela multiplica o segundo elemento da primeira matriz pelo segundo elemento da segunda matriz, e assim por diante. E finalmente, ela soma todos esses valores. Exemplo 2. Quando os pesos não somam até 100%. Então no exemplo anterior, os pesos eles foram atribuídos de tal forma que o total ele soma 100%. No entanto, em cenários da vida real, nem sempre pode ser o caso. Por isso, vamos dar uma olhada nesse mesmo exemplo, mas agora com pesos diferentes. Então, observe neste segundo exemplo que os pesos eles somam aqui 200%. E se usarmos aqui a mesma fórmula somar produto, isso dará um resultado errado. Ou seja, nesse caso aqui, todos os pesos eles foram dobrados em relação ao primeiro exemplo. E nesse caso, o Excel ele vai retornar o valor de 153,2 como média ponderada. Então, como sabemos, um aluno ele não pode ter uma média maior do que 100. E para solucionar isso, nós podemos utilizar aqui a seguinte fórmula: igual somar produto, abre parênteses, B2 a B8, ponto e vírgula, C2 a C8, fecho parênteses. Agora eu vou inserir aqui o sinal de divisão, vou inserir aqui a função soma e vou somar aqui todos os pesos. Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. Ou seja, nesse caso aqui, para obtermos a média correta, o resultado da fórmula somar produto ele é dividido pela soma de todos os pesos. Desse modo, não importa o valor, os pesos eles sempre irão somar 100%. Exemplo 3. Quando os pesos precisam ser calculados. Nos exemplos anteriores, os pesos eles foram especificados. No entanto, pode haver casos em que os pesos não estão diretamente disponíveis
e você vai precisar calcular os pesos primeiro para depois conseguir calcular a média ponderada. Então suponha que você esteja vendendo aqui 3 tipos diferentes de produtos, conforme mostrado nessa tabela. Nesse caso aqui, você pode calcular o preço médio ponderado por produto usando aqui a função somar produto da seguinte forma: igual somar produto, abre parênteses, B2 a B4, ponto e vírgula, C2 a C4, fecho parênteses. Agora eu insiro aqui o sinal de divisão, vou inserir aqui a função soma, abro parênteses, B2 a B4. Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. Ou seja, dividir o resultado aqui da função somar produto com a soma das quantidades vai garantir que os pesos, nesse caso aqui as quantidades, somem 100%. Calculando a média ponderada no Excel com a função soma. De fato, a função somar produto ela é a melhor maneira de se calcular a média ponderada no Excel. No entanto, você também pode usar aqui a função soma. Para calcular a média ponderada usando a função soma, você precisa multiplicar cada elemento com a sua importância atribuída em porcentagem. Então, usando o mesmo exemplo aqui das notas de um aluno, a fórmula vai ficar conforme mostrado aí na tela. Observe que esse método ele é bem interessante quando você tem poucos itens. No entanto, quando você tem aí muitos itens e pesos diferentes, esse método ele pode ser um pouco trabalhoso e até propenso a erros. Existe também aqui uma outra maneira mais curta de utilizar a função soma. Nesse caso, você pode utilizar aqui uma função matricial. Então, utilizando aqui o mesmo exemplo, a função vai ficar igual soma, abre parênteses, B2 a B8, vezes C2 a C8, fecho parênteses, e aqui, por se tratar de uma fórmula matricial, no final, em vez de eu teclar Enter, eu vou utilizar as teclas de atalho Ctrl Shift Enter. Aqui é importante que você verifique também se os pesos eles somam 100%. Se isso não ocorrer, você vai precisar dividir o resultado pela soma dos pesos, conforme mostrado aí na tela. Então, o que você achou da dica? Você já conhecia o cálculo de média ponderada no Excel? Comente aí abaixo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.